Maurício Noriega já está aqui comigo para me ajudar a desvendar os segredos do esporte, do futebol também. E a gente começa falando sobre Libertadores para os brasileiros. Hoje o Botafogo vai a campo em Cochabamba, na Bolívia. A gente até preparou uma arte mostrando os estádios com as maiores altitudes nessa edição da Libertadores, que é o que a gente vai mostrar por aqui. Cochabamba, inclusive, Noriega já tinha falado isso com a gente, nem está tão alto assim em comparação a El Alto, que já diz tudo com esse nome. E a gente vai contar agora sobre os desafios de lugares com tanta altitude assim, Noriega. É muito complicado. Primeiro, boa tarde, Juliana. É um prazer estar de volta aqui no Brasil Meio-Dia. A gente está vendo que há uma pequena vantagem do Botafogo, que vai jogar no estádio Félix Capriles, 2.550 metros. É quando os cientistas dizem que começam a aparecer os primeiros efeitos da altitude nos atletas. Não dá para comparar com 4.090 no estádio El Alto. El Alto é a cidade, inclusive, onde fica o aeroporto de La Paz, na Bolívia. El Alto mais aqui, né? Mais acima. E aqui, onde a gente vai jogar hoje. Essa diferença. O que acontece? Os estudiosos do esporte, Juliana, eles dizem que é preciso uma adaptação, mas não tem como fazer adaptação com um período de tempo, com o calendário do futebol. Então chegou-se à conclusão que é melhor chegar no dia do jogo, se possível fazer um treinamento no dia do jogo e jogar. Mesmo assim, a discrepância é absurda, a diferença de rendimento é absurda. Por isso, é um jogo no qual o Botafogo vai precisar de muita inteligência. Os times, os adversários, no caso da equipe do Aurora, que foi quinta colocada no campeonato boliviano, eles vão tentar colocar uma correria na partida, aproveitar até o medo que os jogadores brasileiros têm da altitude. Então, se o Botafogo tiver inteligência, colocar um ritmo mais lento no jogo e fazer valer a sua qualidade, que o time do Botafogo é melhor que o do Aurora, pode ser uma estreia muito interessante. Agora, além da altitude, tem outros desafios. Quais são eles para o Botafogo? O time e, principalmente, o adversário, que pode não ser um grande adversário, mas tem a vantagem de jogar em casa. Mas o maior desafio do Botafogo é o próprio Botafogo. É a imagem que o Botafogo vê no espelho. Os problemas que o Botafogo tem enfrentado desde que deixou escapar um título brasileiro praticamente ganho na temporada passada, Juliana. Estamos vendo um exemplo disso nessas imagens. A derrota por 4-2 para o Vasco de virada. O Botafogo saiu na frente, ganhando bem, esse belo gol do Eduardo. E terminou perdendo o jogo. Então as coisas começam a acontecer. Thiago Nunes, que a gente vê aí comemorando o gol, deu uma entrevista infeliz dizendo que havia jogadores que tinham medo de jogar, que estavam pedindo para não jogar, teve que ser desmentido no dia seguinte. O Botafogo precisa de cabeça fria, jogar com inteligência e provar que é um time melhor do que o do Aurora. Se entrar com essas questões que mexem hoje com os jogadores do Botafogo de insegurança e, somado a isso, se deixar levar por essa questão do fantasma da altitude, como se diz no futebol brasileiro, Juliana, aí vai complicar um jogo que eu acho que é um confronto, porque tem a volta no Rio de Janeiro, no qual eu acho que nesse confronto o Botafogo é muito favorito. Agora, Nori, para a gente voltar para essa questão da altitude que sempre chama muita atenção, ao longo desses anos, ela sempre protagonizou algumas histórias. Conta pra gente, então, algumas histórias marcadas pela altitude. Uma delas é muito engraçada, Juliana. Em 1992, o São Paulo, que foi campeão da Libertadores naquele ano, teve 2 desafios logo de cara. 2 jogos na altitude, em Oruro, quase 4.000 metros, e depois também em La Paz. Ganhou um jogo, empatou outro, e depois foi jogar em outra cidade da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. O Macedo, jogador do São Paulo, jogou no São Paulo, no Santos, jogador importante. Ele chegou em Santa Cruz de la Sierra, falou assim para o médico do São Paulo: doutor, estou passando mal, a altitude está me fazendo mal. Aí o médico: mas como, Macedo? Aqui nós estamos ao nível do mar. Mexe muito com a cabeça dos jogadores. E essas imagens que a gente está vendo são da conquista da Copa América de 1997 pela seleção brasileira, em cima da Bolívia, a final em La Paz, quase 4.000 metros de altitude. Curioso, Juliana, o Brasil não fez nenhuma preparação específica para jogar na altitude e ganhou a Copa América na Bolívia. Então, a altitude não pode ser assim uma desculpa, né? Não, atrapalha. Mas se o time for bom, vai ganhar. Com certeza. E temos figuras marcantes, inclusive, aí na tela. A gente está vendo aí Ronaldo, Tafarel, Dunga, Edmundo, Roberto Carlos, Cafu, muita gente boa. Passaram por cima da Bolívia e da altitude. Nori, vamos falar de outra competição que está começando, que é a Copa do Brasil. Além do título e a vaga para a Libertadores, os clubes também estão mirando uma premiação que é bastante interessante. Muito interessante. Pode chegar a mais de 90 milhões. A gente vai ver a divisão por fase.
Juliana, primeira fase, 1.470.000 para times da Série A. Tem essa divisão. Times da Série B ganham um pouquinho menos e times que estão em outras divisões ou em nenhuma divisão ganham um pouquinho menos. Aí vai aumentando progressivamente, fase por fase, até que o campeão possa ganhar pelo título 73,5 milhões, mas ele vai somando tudo que ele foi ganhando nas outras etapas. Importante também a gente destacar a questão do regulamento. Na primeira fase, é jogo único e não tem a vantagem do empate, ela é só para o time visitante. Por exemplo, o Corinthians vai fazer a estreia contra o Cianorte, jogando em Maringá, no Paraná. Se o Corinthians empatar, ele está classificado. O Cianorte precisa ganhar o jogo. Na segunda fase, também jogo único, mas aí já não tem vantagem do empate para ninguém. Se empatar, decisão por pênaltis. Na terceira fase, entram os times que estão jogando a Libertadores. E aí passa a ser jogo de ida e volta. É uma competição muito, muito legal e recheada de surpresas. E recheada de dinheiro. E dinheiro, haja dinheiro. Obrigada, Maurício Noriega, explicando tudo de esportes por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, boa tarde.